Bom dia, bom dia, bom dia! Gente, tá uma chuvinha tão gostosa aqui em Maringá. Deixa eu trazer você pra pertinho. Um barulhinho, que delícia. Falando em chuva, é o que me veio agora, né? Da gente aprender a ver beleza em tudo, ser grato em tudo. Alguns, se pegar um momento de chuva, eu não gosto de chuva, ou eu não gosto de sol. Bom dia, Nath. Bem, querida. Então, a gente aprender a ser grato com as coisas que nos são apresentadas e com as circunstâncias. Eu consigo dizer se vai chover ou se não vai, se vai fazer sol ou não vai, mas eu consigo aproveitar todas as circunstâncias que me aparecem. E um dos códigos de Salomão para felicidade, prosperidade, que a gente fez, bom dia, querida, é aprender a desfrutar. Então, você consegue aproveitar o que a vida tem te apresentado com beleza e felicidade? Fica a dica. Maravilhoso. Então, a gente está lendo, estamos finalizando já a leitura do livro de Napoleão Hill. E hoje a gente vai falar sobre sentimento de culpa. Quem nunca sentiu culpa, remorso por alguma coisa, uma palavra, ou não ter dito algo, ou ter dito algo numa hora inapropriada, ou ter interpretado as circunstâncias talvez de uma forma inadequada? Gente, eu sempre falo aqui e vou continuar falando. Todos nós somos viciados quimicamente em lembranças, em emoções. Sempre trouxe as minhas aqui para poder compartilhar, que é mais fácil quando a gente fala que é algo que é nosso, né? Que é íntimo, então eu consigo falar com propriedade. Então, qual o seu vício emocional? Porque a gente tem uma maneira de enxergar as circunstâncias, as relações. A realidade, as coisas que nos acontecem, não são exatamente como acontecem. É simplesmente uma interpretação da nossa realidade. A gente interpreta a realidade de acordo com os nossos óculos, como se a gente tivesse um óculos. Como assim? Numa mesma circunstância, pode ter várias pessoas. Para um, pode ser que tá tudo bem aquilo que o outro falou, às vezes o outro ficou magoado, às vezes o outro não gostou, às vezes pro outro é ríspido. Por quê? Porque o que acontece, às vezes, nos desperta gatilhos, de acordo com o que a gente já viu, ouviu e sentiu. Então, nós temos vícios emocionais. Então, qual é o seu? De achar que as coisas são simples, que são difíceis, ou que estão te valorizando, ou que estão querendo o seu bem, ou que você está sendo rejeitada? Qual o seu vício? E a gente tem uma tendência a enxergar a realidade, a interpretar a realidade de acordo com as nossas lembranças. Só que isso pode desvirtuar o que está acontecendo. Você pode acabar causando brigas desnecessárias, estresse desnecessários. Então eu sempre falo, respira antes de dar uma resposta. Se você está se sentindo magoado, ofendido ou não gostou daquilo, sempre procure a solução daquilo. Então vamos lá. Um sentimento de culpa é bom. Não, nome do capítulo, né? Livre-se desse sentimento de culpa. Um sentimento de culpa é bom. Aí você me perguntasse, como assim, Rafa? É bom, calma lá. E toda pessoa nesse mundo, independente do quão boa ou ruim possa ser, às vezes vai experimentá-lo. Esse sentimento de culpa é a voz da sua consciência. Às vezes, quando você reage a alguma circunstância, ou você acha que alguém, às vezes, não foi tão simpático com você, e você reage àquilo sendo não tão simpático também, depois pode passar um tempo e você fala, putz, eu não precisava ter falado assim. Nossa, mas às vezes não é bem assim. Isso acontece sempre. Quando você não para interpretar e simplesmente reage com dor. O que acontece, infelizmente, com a maior parte das pessoas. Pense por um momento. O que aconteceria se a pessoa não sentisse um sentimento de culpa depois de agir errado? Ou quem não tem um sentimento de culpa por fazer uma ação errada, ser grosseiro, ser ríspido, por uma ação específica, muitas vezes é incapaz de distinguir o que é certo e o que é errado. Um sentimento de culpa pode ensiná-lo a consideração pelos outros. Consideração pelos outros é uma qualidade que cada um de nós tem que aprender e desenvolver. O bebê recém-nascido pouco se importa com o conforto e a conveniência de qualquer outra pessoa. Ele quer o que quer, quando quer.
Então, nesse ponto de seu desenvolvimento, ele começa a aprender pouco a pouco que existem outros seres no mundo também, e em certa medida, pelo menos, precisará conceder-lhes um pouco de consideração. E isso é aprendido. Então, é treinado. Nós temos uma essência humana que é egoísta, que é egóica. Que a gente cresce a princípio, o bebê só pensa nele. Ele sabe que ele tá com fome, que ele quer comer. Bom dia, querido. E ele acha que só tem ele no mundo. O mundo é aquilo. Só que conforme a gente vai crescendo, amadurecendo, nós vamos sendo educados ou não, né? Então às vezes você vai precisar aprender isso sozinho. A gente vai passando a enxergar que existem outras pessoas. A gente passa a ter empatia pelo outro, a se colocar no lugar do outro. Só que isso é treinável. O egoísmo é uma característica humana que diminui cada um de nós apenas por meio de desenvolvimento. Quando temos idade suficiente para entender que tais sentimentos são bons, sentimos uma pontada de culpa quando nos entregamos ao egoísmo. Isso é bom, pois nos faz pensar 2 vezes quando surge a ocasião e podemos escolher entre agradar a nós mesmos ou agradar os outros. E aí vamos lá. Nesse ponto a gente tem que ter muita sabedoria. Por quê? Porque quando você não sabe dizer não para o outro, você sempre acaba dizendo não para si. Então a gente precisa ter sabedoria em ponderar, em ser justo. E ser justo é o quê? Toda relação ela tem que ser bom para os dois lados. Seja um relacionamento conjugal, seja no trabalho, seja com os amigos. As relações, quando a gente vai para a constelação familiar, e eu sempre falo disso, né, gente? As relações, elas têm uma troca de equilíbrio. A única relação que não tem troca de equilíbrio é com os pais. Porque os pais é honra, é amor, acabou independente do que aconteça. Enquanto a gente não honra, não ama, não é grato, nós não recebemos a nossa vida. Do restante das relações, todas existe uma troca de equilíbrio. É dar e receber. E a gente precisa ser justo sempre. Só que o que acontece? Vou trazer mais uma vez exemplo meu. Eu cresci me sentindo rejeitada, não valorizada, abandonada. Só que isso era uma interpretação da realidade minha. Não necessariamente aconteceu isso. Só que o emocional, até a gente buscar autoconhecimento, buscar expansão de consciência, conexão com Deus, o nosso emocional, ele é de uma criança. E a gente tem o péssimo hábito, né? A gente tem a tendência a enxergar as coisas com um viés cognitivo negativo. O que é isso? É olhando o lado ruim das coisas. Se eu te perguntar lembranças que você tem, a maior parte das pessoas vai me trazer lembranças da infância, o que for, vai me trazer lembranças ruins. Se você não é assim, parabéns, você está no caminho certo. Só que para a maior parte das pessoas não é assim que funciona. E provavelmente você vai trazer as lembranças boas, mas só quando você está muito bem. Nos momentos em que talvez você não tá tão bem, que você tá mais para baixo, que você tem momentos mais reflexivos, tá mais triste, vão te vir lembranças negativas. Então, a gente precisa dispor de energia para olhar as coisas com beleza. Quando as lembranças ruins, o nosso lado emocional, o nosso lado infantil, as nossas dores, que muitas vezes que as pessoas não trataram, que talvez você ainda não tenha solucionado todas elas, nos trazem lembranças ruins. Os julgamentos com os outros, com os nossos pais, com as lembranças, nos colocam, enquanto a gente julga, a gente está numa posição de coitadinha, de sofredora, de injustiçada. E toda vez que você lembra de algo e você tem a sensação, o sentimento de querer que aquilo fosse diferente, você está na não aceitação. Então você tá, fizeram comigo. E você tem essa lembrança. Então, às vezes, a maior parte das pessoas, né? Se eu perguntar sobre autoestima, sobre o quanto se valoriza, vai dizer que se ama, que se valoriza. Só que não é bem assim que funciona, infelizmente. E eu venho te trazer para a consciência isso. Porque eu cresci achando que eu tinha autoestima. Só que não era bem assim. Na verdade, minha autoestima era no chão, uma sensação de incapacidade. E isso traz consequências. Então, todo momento que eu queria oferecer algo para o outro, dar carinho para o outro, era em excesso. E
todo excesso, toda vez que a gente tem dificuldade em dizer não, ele indica uma falta. E enquanto nós mesmos não nos oferecemos, não sabemos dizer sim para nós, ou nos olhar com carinho, a gente não consegue oferecer verdadeiramente carinho e amor para o outro. Então, às vezes, essa balança ela dá uma desequilibrada. Então, a gente tem que ter sabedoria para o que nós vamos oferecer para o outro. Para se livrar do sentimento de culpa, faça reparações. Então, percebe que mesmo as coisas ruins, aparentemente ruins, elas vão te trazer um aprendizado e podem ter, né? Vão não, porque depende da sua ação, mas podem ter um benefício. Por quê? Quando você faz algo de errado, algo que te traz culpa, você aprende com aquilo, você se transforma se você permite. Então, esse é o processo de lapidação do ser humano, o seu processo de iluminação, de vibrar no amor, na alegria, na felicidade, em querer fazer o bem para o outro. Porque você tem um sentimento ali de que você falhou, que você está em déficit com alguém, está em déficit com o universo. E para você balancear essa continha, você vai ter que ter ações positivas. Então, embasado com o que com as tuas falhas, com os teus erros, são os teus aprendizados. E com esses aprendizados, você pode contribuir com a vida do outro, você pode aprender a ser generosa, a aprender algo, você vai ensinar algo, você vai passar conhecimento. Por causa do sentimento de culpa, as pessoas podem se tornar pessoas dignas. Por quê? Por essa ação positiva. Beber uma aguinha, né? Então, para livrar esse sentimento de culpa, entre a ação. E como você consegue ter esse aprendizado? Então, como sempre, gente, por mais que a gente vá para capítulos diferentes, conteúdos diferentes, a lógica, a estrutura acaba sendo a mesma. Então, antes de tudo, você escuta ao ouvir conselhos. Então, provérbios. O que provérbios sempre fala muito? De ter mentores, ter conselheiros. Mas que conselheiro? Você vai se abrir para quem? Você vai conversar com quem? Com pessoas que já têm o resultado que você deseja. Quando você vai conversar com alguém, qual é a sua intenção em conversar? Você está querendo focar na solução ou se lamentar? Então, antes de tudo, escuta ao ouvir conselhos, uma palestra, um sermão inspirador que possa mudar a sua vida. Então, conta suas bênçãos e agradece. Então, é o quê? Olhar o que eu tenho de bom. Nossa, o que eu tenho de bom na minha vida? Nossa, que dia lindo. Nossa, meu corpo, o que eu tenho para comer, para me alimentar, as pessoas que estão ao meu redor. A gente precisa treinar os nossos olhos para enxergar beleza. Quando você não faz isso, você vai entrando num sentimento de nostalgia, de apatia, às vezes até depressão. Por quê? Porque você passa a não enxergar beleza nas coisas. E para que isso aconteça, você vai precisar dispor de energia. Porque quando você não dispõe de energia, você vai entrar num processo que chama entropia psíquica. Que é o quê? Tudo que você não dispõe de energia, você deixa... Ele tende ao caos, à desordem. Arrepender-se de verdade das coisas que você já fez quando você vai tomando consciência. Então não adianta fingir que não errou, que tá tudo bem e seguir o baile. Não, a gente precisa olhar com verdade para as coisas, mesmo as coisas ruins. Porque quando a gente faz isso, nós nos transformamos. E ter coragem de pedir perdão a Deus. E às vezes até perdão para nós mesmos, nos perdoar. Porque o mais desafiador, na minha concepção, não é nem perdoar o outro. A gente joga para fora, mas não é para fora, é olhar para dentro. É quando você foi grosseiro com alguém, é quando você, às vezes, roubou, danou, feriu, magoou, proferiu palavras para ofender o outro. Então isso te traz um sentimento de culpa. Imagine se no lugar da outra pessoa. Tome sempre a decisão de fazer o que eu gostaria que tivessem feito, que fizessem com você, se você está nessa posição, naquele lugar. Isso nos gera empatia. Só que pra gente conseguir perceber o outro, se colocar no lugar do outro, a gente precisa sair do piloto automático, do movimento egoísta. A gente precisa estar em estado de presença. A gente precisa estar consciente. Só que o que acontece? A maior parte do tempo... Bom dia, maravilhosa. A maior parte do tempo, a gente tá devaneando os nossos pensamentos para o que já nos aconteceu, para as coisas ruins,
e baseado nisso, nesses julgamentos que a gente tem, com receio do que vai vir a acontecer. E, infelizmente, a maior parte das pessoas, a menor parte do tempo, está no momento presente. Que é o quê? No momento de consciência. Como está o seu corpo nesse momento? Como está a sua pele, a temperatura? Como está a sua roupa tocando em você? Seu cabelo? Se o cabelo está molhado, se o cabelo está seco? Como que tá? Você está percebendo os seus batimentos? Se você tá, sua respiração? Se você está afobado? Se você está tranquilo? Como que tá a água que você está tomando? Isso é estar em estado de presença. Só que perceba, a maior parte do tempo, se você está fazendo alguma coisa, você está com a cabeça em Nárnia. Você está pensando no que fizeram, no que aconteceu, no que deu errado, ou que não você tinha que ter feito, ou fazendo a projeção do futuro. E a menor parte do tempo é em estado de presença. Por isso que as pessoas têm dificuldade em desfrutar, em comer um alimento e ter prazer com aquilo. Estar na companhia de alguém, se entregando aquilo, prestando atenção no outro. Não, você está com alguém que você está com o celular na mão, pensando o que você tem que fazer. Ou você está ali, a pessoa está falando com você e você está pensando com a cabeça longe, você não está presente. Isso rompe as conexões. Isso faz com que o outro não se sinta querido por você. E isso faz com que você não se sinta querido pelo outro quando você está ali na presença de alguém. Às vezes você está com o seu filho, mas você não está com ele. E isso vai gerando desconexão com as pessoas. Então, aprenda, estar em estado de presença é treinável. E o que ajuda a gente a fazer isso? Meditação, yoga, estar vigiando os nossos pensamentos para perceber onde que eu tô. Só que você vai perceber, às vezes o pensamento tá longe. Traga seu pensamento com gentileza. Não é assim, ai, Rafa, mas você é uma burra mesmo, não é pra tá vendo que é pra fazer isso, eu tô treinando. Não, não é assim. É você pensou, percebeu que você está com um pensamento longe, agradeça aquele pensamento, porque aquilo está presente em você e você não estava percebendo. Então, ok, pensamento, estou pensando mal, estou pensando isso e aquilo, ok, eu te vejo, deixa passar e volta a prestar atenção no que você está fazendo. É treino. A nossa concentração é treinável. A gente desejar o bem para o outro é treinável. A gente parar de fazer projeções trágicas na sua vida, na minha vida, é treinável. E você vai perceber, nossa, eu tô pensando isso, nossa, eu tô imaginando aquilo, olha o que eu estou querendo atrair para minha vida. Por que eu tô pensando isso? Calma, cancelado, cancelado, cancelado. O que eu escolho? Embasado na felicidade, no amor, na prosperidade, no sucesso, na saúde, na benevolência, no amor comigo. O que eu escolho pensar? Porque você já tem consciência que os seus pensamentos, eles vão atrair coisas para você. Se você pensa que você não tem valor, que as pessoas não te valorizam, quando você está num relacionamento, a pessoa não te ligou, a pessoa não isso, a pessoa não aquilo, qual é o seu pensamento? De que a pessoa está te valorizando, que a pessoa está te querendo, que pode ter acontecido algo ou não, que a pessoa está te sacaneando, que a pessoa está fazendo alguma coisa. E, consequentemente, a tua reação, a tua resposta vai ser embasada não na realidade em si, que você não tem certeza do que está acontecendo. O teu comportamento ele é embasado na tua projeção trágica de não valorização, de incapacidade, de que a pessoa está fazendo isso ou aquilo. Então a gente precisa trazer para a consciência e limpar e cessar os julgamentos. Vibrar no amor. Quando você se coloca nessa situação, você está se valorizando? Não. Você está vendo que você é uma pessoa incrível, maravilhosa e que o outro te deseja? Não, você acha que você não tem valor. Então é importante que a gente observe o que a gente está pensando. Porque só aí você vai conseguir trazer para a consciência como você realmente se enxerga. E como você se enxerga de verdade é o que você atrai. Então, por isso, é importante limpar os teus sentimentos, as tuas lembranças. E não fingir que não está ali presente. Porque senão vai ser uma eterna luta que vai te trazer dor, vai te trazer insegurança. Tem um momento que você fala assim, nossa, não vou mais me relacionar com ninguém. E não, na verdade, o primeiro relacionamento é você aprender a se relacionar com você mesmo. Entender o que você está pensando de você. O quanto você é incrível. E, gente, pra gente ter essa crença de que tudo de melhor vai vir pra nós, de que a gente é incrível, de que a gente é amada, a gente precisa se conectar com Deus. Porque só aí a gente passa a confiar, a enxergar que nós realmente somos amados, independente do que os nossos pais fizeram, falaram, os nossos irmãos, as pessoas ao nosso redor. Porque de Deus vem um amor infinito. Então, quando a gente se conecta com nós, a gente consegue olhar com verdade os nossos pensamentos destrutivos,
a gente passa a nos acolher e trazer, e conscientemente, trazer pensamentos construtivos sobre nós, sobre o que nós merecemos, o que nós somos, as nossas capacidades. E agir com serenidade, percebendo, nossa, hoje eu não tô tão bem. Eu quero ficar mais quietinha hoje, mas cuidado, né? Você pode estar nesse momento tranquilo, mas cuidado com o que você pensa, a sensação de acolhimento e com as coisas que você escuta. Então a gente tem que aprender a nos ouvir. O que teu corpo está pedindo hoje? Ele está querendo animação, ele quer conversar com alguém? Ou você está precisando conversar com você mesmo? Trazer à tona. A gente precisa de... Todos esses momentos são importantes. E você precisa aprender a entender qual é o seu momento. Se é o momento de choro, se é o momento de rir. Porque a gente precisa nos permitir, inclusive, chorar. Por quê? Enquanto a gente precisa viver o luto das circunstâncias, a gente precisa conseguir digerir as lembranças, os sentimentos ruins, os pensamentos ruins. Trazer para a tona, permitir trazer à tona. Por quê? Para que eles possam ser transformados e curados. Se você só fica abafando, não, a transformação e aquilo vira como se fosse uma panela de pressão dentro de você. Que você tenta segurar aquele sentimento ruim, aquela mágoa, aquela sensação de injustiça, não valorização, os pensamentos ruins que você tem sobre você. E até um momento que às vezes você segura e vem à tona histórias e a pessoa dá um surto, a pessoa entra em depressão, a pessoa às vezes pensa em se matar e faz. Então não adianta fingir que as coisas não estão presentes. Você precisa ser a pessoa que se acolhe. Você precisa ser a pessoa que vai buscar, fala, putz, eu não tô bem, o que eu vou fazer pra eu entender? Porque às vezes você não sabe nem por que você não tá bem. O que eu vou buscar pra eu tentar entender o que tá acontecendo comigo? O que eu vou fazer pra eu me trazer carinho, pra eu me acalentar? Nossa, o que eu vou fazer agora pra eu me animar? Você precisa trabalhar essa percepção de autoconsciência, de que o corpo fala o tempo todo. Se você tá com dor, se você tá com ansiedade, se você tá com palpitação, se você tá tensa, se você tá feliz, se você tá eufórica, o pensamento que tá vindo, ele é só um reflexo de algo que tá ali, que tá precisando vir à tona. Bom dia, maravilhosa. Então, permita. Só que, para você perceber o que o teu corpo está falando, você tem que estar em estado de conexão, em estado de presença agora. Enquanto você fica devaneando a tua mente para o passado ruim, para as lembranças ruins, ou para o futuro trágico, ou só pensando o que você tem que fazer, e não está no agora. O que eu estou sentindo? Eu estou bebendo água, eu estou sentindo. Eu estou prestando atenção no que está me falando. Eu estou sentindo o que está acontecendo aqui. Só quando você faz isso é que você consegue se perceber e se transformar. Faça aquilo que sua consciência diz que irá desenvolver um sentimento. Faça aquilo que sua consciência diz que não irá desenvolver um sentimento de culpa. Quando você é grosseiro com alguém, na hora você pode ter aquela sensação de que, nossa, eu estou dando troco. Ou quando você fala mal de alguém, ai, Rafa, eu não tô falando mal, eu tô falando o que aconteceu. Nossa, fizeram isso, tá vendo? Fulano fez aquilo, ai, tá vendo? Na hora, isso vai te trazer uma sensação de bem-estar. Só que é muito rápido e vai te trazer culpa depois. Por quê? Às vezes você... uma libélula entrou dentro de casa. Quando você... às vezes você não tá se sentindo tão bem. E é nesse momento que vem aquela vontadezinha de você comentar o que o outro fez. A bobeira que o outro fez, a desgraceira que o outro fez. Por quê? Quando você faz isso, você, às vezes, é inconsciente, tá? Mas eu tô te trazendo isso pra consciência pra você acessar isso. Eu não tô sentindo tão bem, eu tô isso e aquilo. Quando você fala mal do outro, que não é mal, às vezes na sua cabeça é só a verdade, só tô repassando, você faz o outro, mostra que o outro é pequeno, que o outro é ruim. Ou seja, você tá um pouquinho melhor que o outro. E isso, nesse momento, te dá uma descarga de dopamina. Então te dá aquela sensação, eu sou boa, sabe? Só que isso vai passar muito rápido. Sempre, gente, passa nas peneiras. Rafa, fulano fez algo errado. Tudo bem, é errado, mas por que você tem que expor o outro porque ele falhou? Quantas vezes você também falhou e ainda vai falhar? Só que você se sente confortável do outro ficar espalhando o que você fez de errado, ou às vezes uma palavra grosseira, ou um grito que você deu com alguém, naquele momento que você não estava bem?
Você vai se sentir confortável do outro fazer isso com você? Não. Porque nós somos humanos, tem momentos que a gente tá mais tolerante, tá menos tolerante. E que às vezes a gente não teve uma reação adequada. E tá tudo bem. O detalhe é, vamos aprender com os nossos desequilíbrios. Vamos aprender a vibrar cada vez mais no amor, a ser justo, benevolente, a ter mais tolerância com o erro do outro. Porque se a gente não tem tolerância com o erro do outro, nós mesmos não temos tolerância com os nossos erros. E aí você se desvaloriza, você não vê valor em você, você não tá bem, você tá sem ânimo de viver, sem ânimo de fazer as coisas, você tá querendo comer o mundo para dar uma descarga de bem-estar no teu corpo. Então, vamos aprender a cessar falar do outro, cessar ficar repassando o que fizeram. Rafa, mas o fulano fez isso. Nossa, ai, pelo amor de Deus, o pai do meu filho fez isso. Nossa senhora, não tem noção. O que vai adiantar se falar isso? Qual é? Vamos pegar essa situação. Você é quem? Ele fez isso com você. Você é quem? A coitadinha. A pessoa que faz e que o outro não está colaborando. Qual a posição no universo você está se colocando? Na de vitoriosa, na de amada, pessoa incrível, de sucesso, que resolve, que é amada, que está aí para receber tudo que tem de melhor nessa vida? Ou a sofredora, a lutadora? Gente, quando eu entendo... Ó, dá até coceira. Primeiro curso de inteligência emocional que eu fiz, eu era uma pessoa que tinha muita dificuldade em achar qualidades em mim. E nesse momento, no final do curso, o treinador falou assim: pega 3 pessoas que você admira. Pode ser conhecidas ou desconhecidas, né? Pessoas próximas, pessoas que não te conhecem, que você é um artista, alguém, ou pessoas próximas a você. Pega 3 pessoas e coloca qualidades dessas pessoas. Coloca 5 qualidades para cada pessoa. E aí você vai lá. Fulano, tal. E uma das pessoas que eu coloquei que eu admirava era minha mãe. E adivinha as características que eu coloquei pra ela? Guerreira, batalhadora, lutadora. Gente, acabou, ele deu uns minutinhos pra todo mundo fazer. E ele começa assim: se você colocou batalhadora, batalhador, lutador, guerreiro, guerreira, risca isso não é uma qualidade. Eu falei, como assim não é uma qualidade? Vamos lá. Uma pessoa guerreira é o quê? É uma pessoa que está em guerra. Uma pessoa lutadora é uma pessoa que está em luta, brigando. Então, risca tudo isso e coloca uma pessoa vitoriosa, vencedora. Por quê? Porque as palavras têm poder. Qual é o tiro no pé? Vamos lá. Eu cresci, talvez você, ou talvez você reconheça alguém e depois possa contribuir com outra pessoa, num lar em que minha mãe batalhou muito. Minha mãe passou muita dificuldade para criar os 3 filhos dela. Meu pai saiu de casa, foi seguir a vida dele, deixou os 3 filhos pequenos para minha mãe, com um monte de conta para pagar. E minha mãe teve que se virar com tudo isso, trabalhar muito. E era na luta, era na dificuldade. Então, ela falar que ela era batalhadora era algo bom. Só que lembra que as palavras têm poder. E quando você acredita que aquilo é bom, você vai atrair mais daquilo. Porque aquilo te faz feliz, aquilo você vê como algo bom. E o universo vai falar assim, você gosta disso, é mais disso que você vai ter. Então, quando eu entendi isso e depois eu fui pro Axis, que o Axis são muitas palavras, são perguntas. Então, que até de manhã eu já falei que eu faço isso todos os dias, que eu estimulo o timo. Quando você tá angustiado, que isso vai diminuindo. Isso é responsável pela nossa imunidade. Então eu vou batendo, estimulando. E quais são as palavras, né? Que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mesmo que seja um problema. Por que eu tenho que escolher que seja difícil, desafiador, problemático? Eu conseguir superar aquilo, passar aquilo, aprender com aquilo. Então, quando você gosta e você vem de uma família, de pessoas que te criaram e que foi muito difícil e aquela pessoa superou aquilo, mas sempre tá na luta, você inconscientemente traz pra você
que aquilo é honroso, que aquilo é bonito. E você quer aquilo pra tua vida. Rafa, não quero. Você atrai aquilo pra tua vida. Porque você se orgulha da dificuldade, da superação. Então parece que em tudo que vai vindo na tua vida é com guerra, é com batalha, com desafio. Então não, vamos limpar o nosso olhar. Vamos escolher que, por mais desafiador que possa parecer as circunstâncias, as transformações, as nossas etapas para o nosso aprendizado, para a nossa lapidação, que venha com facilidade. Porque os problemas vão vir, as superações, porque a gente aprende, gente, infelizmente, com os infortúnios. Os nossos maiores aprendizados são com as dificuldades, que a gente se vê numa situação, putz, aconteceu isso, o que eu vou fazer agora? Nossa, perdeu o emprego, o que eu vou fazer agora? Estava fazendo um curso ontem de cocriação, né? E ela falando assim, que as pessoas desejam um emprego desse jeito, trabalhar com tal coisa, sabe? Ter aquela evolução. Só que você vai precisar aprender, se tornar para ter aquilo. Aí a pessoa chegava assim, nossa, mas eu pedi um trabalho assim, um salário assim, e eu tô desempregada agora. Eu falei, maravilha, você não pediu? Era com esse trabalho que você ia conseguir isso? É com o trabalho que você vai adquirir as aptidões que você precisa para aquilo que você deseja? Não, então o universo está te ajudando a você se espertar. Então, que tal enxergar as coisas tudo como oportunidade e limpe os teus olhos para achar que a beleza das coisas é a batalhadora, é a guerra, é a luta, é a dificuldade. Não. Escolha ser vitoriosa. Então, e escolher que tudo venha com facilidade, com alegria e com glória. Sejam os desafios para você aprender ou você realmente aprender a receber tudo que há de melhor nessa vida. Então, limpe os teus olhos para isso. Bora lá. Pensamentos pelos quais se guiar. Você tem um sentimento de culpa? Isso é bom. Mas livre-se dele. E como você se livra dele? Você somatizando coisas boas na sua vida, você somatizando na vida do outro, você contribuindo com o outro, você fazendo bem. Vamos lá. Tudo o que eu falo aqui pra vocês são aprendizados que eu já tive, são situações que eu passei, são dores que eu passei que eu tive que aprender a ressignificar, que pela dor eu fui buscar entendimento, eu fui buscar estudar, eu fui buscar focar na solução. Então, tudo o que eu aprendi que trouxe na minha bagagem, com as coisas que eu aprendi, eu consigo hoje te falar e talvez ajudar na sua caminhada, no seu processo de desenvolvimento, no seu processo de expansão de consciência, a passar a enxergar as coisas com outros olhos. Então, os meus erros, as minhas falhas, elas se tornaram aprendizados. As minhas dores, eu falo que os nossos maiores desafios, eles são um tijolinho para o nosso propósito. Porque quando você aprende com aquilo, quantas outras pessoas passam pela mesma situação que você passou, que você está passando? E quando você aprende com a situação, você é capaz de contribuir com o outro. Se eu não tivesse passado por todas as dores que eu já passei, que me fizeram buscar conhecimento, eu não estaria aqui hoje. Eu não teria sabedoria para te dar uma palavra e te mostrar, talvez fazer você mudar a forma que você enxerga, a forma que você se enxerga, buscar conexão com Deus, buscar o seu autodesenvolvimento, o seu autoconhecimento. Então, a gente precisa enxergar tudo com beleza e enxergar que tudo tem um porquê nessa vida. Uma fórmula recomendada para ajudá-lo a se livrar da culpa é: escute conselhos, uma palestra, um sermão, busque conhecimento, porque quando você faz isso, você consegue olhar para si e falar, putz, eu acho que eu não fui legal, putz, eu acho que eu tô fazendo algo que posso fazer melhor, tá errado, eu tô julgando, eu tô falando do coleguinha, eu tô me pondo numa posição de vítima, de coitada, de sofredora. Por quê? Porque quando a gente estuda, seja assistindo uma palestra, uma live, você busca fazendo um curso, lendo um livro, que vá contribuir com isso, né? Porque você vai perder seu tempo lendo livros que, em vez de contribuir, vão ladeira abaixo em vez de ladeira acima, né? Isso vai fazer a gente abrir os nossos olhos. Então, relacione o conhecimento que você adquire, traga para o seu autoconhecimento e nisso você vai adquirindo princípios. Por quê? Porque às vezes você não é que você seja uma pessoa ruim ou não, mas é que você não tinha consciência daquilo. Você não percebia em você o que falar
do outro, falar a verdade sobre o outro, te traz de malefício. Traz de malefício para o outro. Então isso é o quê? É autoconhecimento, é trazer consciência. Conte suas bênçãos. Então, Rafa, aconteceu isso comigo. Rafa, Rafa não, Deus mesmo, Pai, meu, Criador. Nossa, tá tudo tão difícil. Filho, começa a olhar o que você tem de bom. E quando você olha as bênçãos que você tem, a vida, que você acordou, que você está respirando, e às vezes para você olhar e ser grato porque você está respirando bem com facilidade, às vezes você precisa conseguir enxergar a pessoa que não está internada e que não está conseguindo respirar. Ai, Rafa, tá faltando tanta coisa na tua vida, na minha vida. Aí você vê alguém que teoricamente teria tudo que você está reclamando que não tem. E essa pessoa trocaria tudo o que ela tem para poder ter o filho do lado, para poder estar respirando com facilidade, para poder estar simplesmente não sentindo dor. E você tá toda saudável, todo lindo, maravilhoso, e reclamando que fizeram aquilo com você. A quem mais tem, mais lhe será dado. Treine os seus olhos para ser grato ao que você tem, enxergar beleza, porque quando a gente é grato ao que a gente tem, a gente age, a gente vê as coisas com beleza. E às vezes está faltando é você passar a enxergar beleza nas coisas simples. Então, por isso, conte as suas bênçãos. Que é o quê? Perceba o que tem de bom. Gente, passa a mão. Eu sou saudável, eu tô forte, eu tô respirando, meu cabelo tá aqui, olha a minha pele. Nossa, meu filho tá ali deitadinho, dormindo. Nossa, eu tenho uma cama para deitar. Nossa, olha a minha casa, eu tenho um lar. Quando você sair na rua, olhe quantas pessoas estão na rua. Sem um abrigo, sem ter o que comer, tão sujo, sem ter onde tomar um banho. Que você vai enxergar o quão abençoada você é. Quão abençoado você é. E ser grato àquilo e buscar cada vez mais conquistar as coisas sim. Porque nós nascemos para ter vida e vida em abundância. Para ter prosperidade, sim. Só que entenda que não é só o dinheiro na vida. Não é o dinheiro em si que vai te trazer felicidade. Busque dinheiro sim, busque prosperidade, busque desfrutar. O dinheiro ele é necessário, ele é importante, vai te trazer muitas coisas boas. Só que sem os olhos bons... Bom dia maravilhoso, temos que combinar a nossa live. Se a gente não consegue enxergar beleza, ver felicidade no simples, em estar com a sua família, em perceber o amor das pessoas, não é o dinheiro que vai te fazer feliz. Então, é importante, busque, e o dinheiro ele vem de onde? Quando você contribui com o outro, quando você soluciona algo para alguém, quando você se entrega, quando você resolve um problema, quando você vende um produto. Então, o dinheiro é uma troca de energia. Mas aprenda a olhar o que realmente tem valor na vida. Porque se você tiver só o dinheiro e não tiver esse olhar, você não vai ser feliz. Qualquer coisa que o impeça de nobres realizações na vida deve ser deixado de lado. A gente tem que entender, é importante a gente entender, que para que a gente esteja bem, para que a gente tenha relações saudáveis, tudo sempre tem que ser bom para os dois lados. Não basta, é só eu vou vender algo no valor exorbitante e não vou entregar por aquilo. Eu vou num trabalho só eu quero ganhar, ou só eu quero reconhecimento, ou numa relação conjugal eu só quero que o meu lado seja visto, eu só quero fazer as coisas que eu quero. Isso não é saudável, isso não vai ser bom para a relação. Por quê? Porque todo mundo tem a necessidade de ser visto, de ser aceito, de ser agradado. A gente tem que aprender a tirar os nossos olhos do nosso umbiguinho e enxergar o todo. Porque nenhuma relação... Você pensa numa relação conjugal. Você tá feliz porque o outro tá te agradando, que o outro tá te agradando. Chega uma hora que o outro não vai estar feliz. Então, ele não vai conseguir te entregar o melhor dele. Por quê? Porque ele também precisa ser agradado. Ele também precisa perceber que ele é visto. O teu filho, não adianta você... Pra você tá bom, você precisa trabalhar, deixar o seu filho o dia inteiro no celular, ou na escola o dia inteiro, ou o dia inteiro tá em casa, meter ele na TV... para que ele fique quieto, para que você tenha tempo para você fazer o que você quer. Isso, a princípio, numa visão bem limitada,
pode ser que seja bom pra você, porque vai resolver as suas dores imediatas. Que é o que? Eu preciso ter tempo de fazer aquilo, eu preciso fazer um tempo daquilo, eu quero um tempo pra mim, eu quero ficar mexendo no meu celular, conversando com as minhas amigas, paquerando, conversando com não sei quem, e a criança ali do lado. Isso vai trazer um problema gigantesco. Por quê? Porque o seu filho, você vai limitar o desenvolvimento dele, o aprendizado dele, a conexão dele. Você vai fazer com que ele não se sinta amado, não se sinta importante. Por quê? Porque se ele fosse importante, você ia estar dando atenção pra ele. Ele vai crescer e vai ter inúmeros problemas que você vai precisar lidar depois. Então, essa visão egoísta de só fazer o que eu acho que é bom pra mim, a conveniência pra mim, ele vai trazer consequências. Porque a balança vai estar desequilibrada. Então, toda relação tem que ser bom pra você e bom pro outro. A gente precisa, quando for orar, peça sabedoria. Não peça paciência, pelo amor de Deus, não tá na roça. Então que tempo eu vou me doar para o meu filho? Que tempo eu vou ensinar ele que ele é importante, mostrar pra ele que ele é importante, que ele é amado? Que momento eu vou dizer não pra ele? Para que ele aprenda limites e aprenda a lidar com a frustração. Que tempo eu vou dizer não pro meu filho, pra minha amiga, pro meu namorado, pra minha esposa, pro meu cônjuge, porque eu quero um tempo pra mim. Só que a gente tem que aprender a ser justo. Pensa na tua vida como uma pizza, um gráfico em pizza. Todo mundo tem 24 horas por dia. Quais são as tuas prioridades? O que você vai ter que abrir mão para um bem maior? E às vezes abrir mão de algo que você deseja pra você, pra fazer aquilo. Só que, em outras coisas, você vai precisar abrir mão também pra colocar você ali. Olá, meu amor, fui na loja ontem e não te vi. Que você vai precisar também se colocar nessa pizza. Qual é o tempo que eu tenho pra ficar comigo mesma? Qual é o tempo que eu tenho pra eu refletir a minha vida? Pra eu perceber o que eu vou dizer não, o que eu vou dizer sim. Se as minhas palavras, o meu tempo ali tá sendo de qualidade ou estou desperdiçando o meu tempo e o tempo do outro. Qual é o momento do meu dia que eu tô tirando pra eu trabalhar o meu intelecto, para eu adquirir conhecimento, para eu aprender a fazer mais dinheiro, para eu trabalhar os meus sentimentos, as minhas emoções, para eu digerir, para eu interpretar o que está acontecendo, o que eu estou permitindo que façam comigo, o que eu estou fazendo com os outros. Eu sou a vítima. Não, você pode ter certeza que em muitos momentos você é algoz de alguém. Então, o que você vai fazer para trabalhar essa amorosidade em você? O que você vai fazer para fazer dinheiro? Que tempo do seu dia você vai tirar para arrumar sua casa, para arrumar suas coisas, para arrumar sua bolsa? Que tempo da sua vida você vai se doar para quem está precisando? Para contribuir com o que você sabe? Para fazer doação para o mundo mesmo. Porque é dando que você recebe. E as circunstâncias que mais vão te trazer essa sensação de bem-estar e de que você é uma pessoa incrível que merece coisas incríveis do universo é por você se doar para o outro, ser justo, benevolente, amoroso, generoso. Que momento que eu vou fazer para eu tomar um café com uma amiga? Para não falar nada da vida, para eu esparecer e para mostrar para ela que ela é importante para mim. Todo mundo tem 24 horas por dia. Você está conseguindo fazer essa divisão? Trabalhando todas as áreas, todos os pilares? Que seja pouco tempo. Você está conseguindo estar com seu pai, com a sua mãe, com um ali e mostrando que você ama eles? Rafa, mas meu pai é assim, minha mãe é assim, minha avó é assim, fulano é assim, é impossível estar perto. Gente, a gente falou sobre isso ontem. Sobre a família que a gente nasce, porque os nossos aprendizados estão ali. Nós encarnamos e com a nossa principal evolução, o nosso principal conhecimento, a gente é ali onde a gente está. Então não adianta você cortar relações total. Não. Você precisa dar amor. Dar amor para si também, se respeitar, entender o que é saudável para você ou não, analisar as circunstâncias, cessar os julgamentos, mas você precisa transformar a você para que você consiga, por menor que seja o tempo, e no começo talvez seja bem pequeno mesmo, com o tempo você vai aumentando o seu limiar de tolerância para que você dê amor. E eu falo isso, gente, com propriedade de causa. Então, eu tenho que ser transformada. Tá, Rafa, fulano faz assim, faz aquilo, é um absurdo, gente, a pessoa é mesquinha, a pessoa não sei o que lá, a pessoa só vive falando mal dos outros, a pessoa tá ali, não sei das quantas. Eu trabalhar o meu ser para que eu consiga olhar aquela situação, aquela pessoa com empatia, entendendo que ela aprendeu daquele jeito, que ela não sabe fazer diferente. E que a minha obrigação, que a minha função como cristã, como pessoa e como um membro da família, e como alguém que deseja o bem dela, é o quê?
eu dou amor, demonstro carinho, dou um beijinho, te amo, começou a me incomodar, você vai embora. Por quê? Gente, nós até então, nosso vício emocional é o quê? Aquilo me doer, aquilo me causar dor, ou eu querer reagir àquilo, eu falar, vomitar as minhas verdades. Mas não tá vendo que você tá falando isso, que você é aquilo, que tá vendo que feio isso, que feio aquilo. Cada um vai pagar pelas suas atitudes. A vergonha, para de sofrer com a vergonha alheia. E, gente, eu fazia terapia, gastei muita terapia e não entendi isso quando eu fazia ainda, hein? Ela falava assim, Rafa, mas por que te incomoda o que o outro tá fazendo? Falava assim, mas porque eu me sinto constrangida. E aquilo pra mim era... Então entenda que aquilo é problema do outro. Cuide do seu comportamento, da sua atitude, do que você tá falando. O que a gente fala, até quando você vai falar mal do outro, na verdade, aquela fofoquinha, quem tá ali do lado de fora conhece você e não conhece o outro. Porque eu sei o que você tá falando, a maldade que você tá falando, o arzinho de doída que você tá falando. Então, pare de passar vergonha pelo comportamento alheio. E a sua função é o quê? Dê amor. Você não precisa estar ali do lado, ter muito tempo, muito contato. Até porque é o seu processo de transformação, aquilo vai te causar um desconforto, vai causar uma contaminaçãozinha ali que você vai precisar limpar. Então, que seja um tempo pequeno, mas esteja presente. Dê amor. Olha, eu te amo, você é uma criatura incrível. Tava tudo uma delícia, sua comida tava ótima. Nossa, agora eu preciso fazer tal coisa. Nossa, já tô atrasada. Nossa, me deu uma dor de barriga, eu preciso ir pro banheiro, entendeu? Mas faça o quê? Isso chama temporalidade e espacialidade. Você vai dar atenção pro outro, por mais pequenininho que seja o tempo. Dá amor do jeito que o outro recebe. A gente já lembra esse negócio do amor, lembra? Esteja presente, mas começou a te incomodar, te trazer um desconforto, perceber que você não tá dando conta de manter ali a sabedoria, você vai embora. E isso é treino. Você faz isso, Rafa, não tô dando conta. Fica uns dias sem. Não vai, mas liga, manda uma mensagem. Como você tá? Nossa, saudades. Te amo. Nossa, um dia incrível pra você. Passa, mas se faça presente. Entenda que esse é o processo da sua evolução, para aquilo parar de te doer, para você emanar amor. E que às vezes o que falta na vida da pessoa é amor, gente. As pessoas mais difíceis de serem amadas são as pessoas que mais precisam de amor. E isso vai fazer um bem muito grande para você. A princípio você vai achar que vai... Rafa, mas eu longe estava muito melhor. Mentira, isso vai te trazer culpa. Por quê? Porque lembra que a gente sempre tem que olhar o que é bom para os dois lados. Rafa, mas fulano que plantou isso. Nossa, meu irmão é assim. Minha mãe é assim. Minha avó é assim. Não interessa. Isso em alguma instância, a hora que você trouxer para a consciência, talvez a hora que perder, a hora que a pessoa vir a falecer, vai te trazer culpa. Então entenda que tudo tem que ser bom para os dois lados. Que a gente tem que aprender a trabalhar, independente da circunstância, com amorosidade, agir com amorosidade. Então, Rafa, a pessoa da minha família é assim. Isso... Demonstra carinho, demonstra que o outro é importante, peça perdão. Rafa, mas ele que fez primeiro, não interessa. O mais inteligente é o que pede desculpa primeiro. É o que dá atenção primeiro. Rafa, mas eu tô dando atenção, tu não valoriza, não interessa. Não faça por receber, faça porque é justo e isso vai te fazer bem. Aí o que você tem que trabalhar numa circunstância dessa? Você se sente não valorizada, rejeitada. Então isso é um vício seu. Então trabalhe em você, trabalhe os seus olhos, o seu coração, para que você consiga dar carinho para o outro, sem esperar que vai receber dali. Mas é porque isso vai te fazer bem. E você vai criar a consciência, a percepção de você mesma, de que você é amorosa. Então você é. E quando você é, você faz. E quando você faz, você tem. Então você tá agindo com amorosidade. Você está... E você vai receber, você vai atrair relacionamentos, mesmo que talvez não seja dali o amor que você vai receber. Mas você vai atrair para sua vida relacionamentos que vão te dar amor, porque você é amorosa. O que te guia, a tua intenção em ter aquele determinado comportamento de amorosidade é amor. E não uma ação egoísta de que eu só faço se eu recebo. Aí é a chave da virada. E vamos lá.
por mais que você tenha uma relação difícil com alguém muito próximo, que você faça e acha que você não recebe, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Essa pessoa pode ser que continue fazendo coisas, comportamentos mesquinhos, egoístas, mas ela também, em algum nível, demonstra carinho pra você. Só que é da forma que ela sabe. Esse é o detalhe. Por isso a gente precisa limpar o nosso coração e os nossos olhos para enxergar beleza nos outros, mesmo que seja aquela situação mais desafiadora. Porque às vezes é numa comida que ela fez, é num bolo que ela fez e pediu pra você passar a pegar um pedacinho. É o jeito que ela sabe. Então, a gente precisa trabalhar assim. Quando a gente faz isso, a gente vibra amor. E a gente atrai amor, porque nós somos um campo eletromagnético. Então, tá aí a chavinha de achar que você tem um comportamento amoroso, mas não recebe. Se você não recebe, é porque, no fundo, a sua intenção no comportamento de amorosidade, de carinho, é um comportamento egoísta. Que é quero fazer para ser reconhecido. E aí, o que atrai não é a sua ação em si, é o seu sentimento que te guia a fazer. Então, quando você consegue demonstrar carinho, mesmo que seja por pouco tempo, porque te contamina, te faz mal, você está sendo realmente generoso. De que eu estou me doando, eu estou fazendo, me empenhando para que o outro se sinta amado e que tenha um dia melhor e que está se sentindo cuidado por mim. Então, você se livra do sentimento egoísta e você vibra, você se torna amor e, consequentemente, o que você vai atrair nas relações, seja uma amizade, profissional, conjugal, é amor. E esse é um trabalho individual de cada um. Essa chavinha de eu falar, trabalha assim, vamos trabalhar assim, ela é por dentro. Não adianta você chegar pro seu pai, pra sua mãe, pro seu filho, pro seu cônjuge, falar, amor, eu aprendi isso, faz isso. Não vai funcionar. Por quê? Porque cada um tem que querer. E somente a sua transformação inspira a transformação do outro. Não é o que você fala. Adianta você chegar pro outro e falar assim, mas você tem que ser assim. E você não está sendo essa pessoa. Então o outro fala assim, ela tá falando, mas esse negócio não funciona. Porque ela não é assim, ele não é assim. Então, quer realmente transformação na sua vida e na vida dos seus? Transforme-se. Seja a transformação que você deseja. Seja a pessoa que você deseja ter ao seu lado. Se você não é capaz de oferecer o que você deseja a si mesmo, não é o outro que vai te oferecer e você não vai ser capaz de oferecer isso para o outro. Consequentemente, o outro que você deseja não vai estar na sua vida, porque você não oferece aquilo. Então, é ser para ter. Top! Bora orar, gente! Ah, dormiu o pezinho! Dormiu. Pronto, vamos dar umas batidinhas aqui que volta. Bora lá, gente. Então, processo mesmo, qual é? Fecha os olhinhos, porque quando a gente fecha os olhos, a gente se conecta com o nosso universo e com a nossa transformação, que é nós mesmos, tá? Então, aprende a olhar pra dentro. Fecha os olhinhos, respira fundo 3 vezes com a barriguinha bem aqui embaixo. Pra quê? Uma respiração bem completa. Estufa, deixa a barriguinha mesmo, faz o físico mesmo, deixa a barriguinha estufar e volta. E solta todo o ar. Esse é um processo físico que significa o quê? Abrir espaço para o novo. Pensa assim, você está com as suas mãos ocupadas num pensamento mesquinho, num sentimento mesquinho, numa relação que você tá ali que nem um disco enroscado e não vai. Mas você deseja uma relação incrível. Com tudo aquilo que você pensa, que você sonha, aquela família margarina. Se você não soltar, liberar, você vai ter mãozinha para receber o que você deseja? E, gente, quando às vezes você tá em um relacionamento, num namoro, quando é casamento, aí você vai ter que investir em treinamento, tá? Mas quando não, por exemplo, namoro foi feito para ter fim. Rafa, como assim? Se tá bom, o namoro termina, começa o noivado, começa um casamento.
E se não tá bom, já no namoro, por que você tá segurando e evitando liberar para receber o extraordinário? Só que, lembra que para ter, você precisa ser. Você é a pessoa que aquela pessoa gostaria de ter ao lado. Você conversa, você tem os assuntos que vão ser compatíveis, que vai ser agradável. Você é uma pessoa agradável. Você é feliz, você é generosa, você é altruísta. Como que você recebe o dia que o outro tá meio puto da vida? Você consegue ter sabedoria para resolver a situação com serenidade. Você consegue oferecer isso pro outro. Se você não oferece para você, você não tem capacidade para oferecer pro outro. Então, até quando a gente deseja, se você tá solteira, namorando, um relacionamento incrível, nunca tenha em mente a pessoa que você acha que você quer. Nunca mentalize isso. Ou tem gente que vai até pra macumba pra querer amarrar os outros. Gente, é um tiro no pé. Por quê? Tenha em mente o que você deseja sentir. O que você deseja conquistar. Então, às vezes, o que você deseja não é aquela pessoa. Não é aquela pessoa que aquele movimento, eu gosto da pessoa. Não é ela, muitas vezes, que vai ser essa família incrível com você. Que vai ser a companheiro que realmente vai te complementar, te fazer feliz. Às vezes, então por isso solta. O soltar é o quê? Soltar as suas vontades. Por quê? Tendo a crença de que o melhor vai vir para você e às vezes não é aquela pessoa. Então é trabalhar a si mesmo para parar. É esse emprego, é esse lugar, é essa casa, é essa amizade, é esse relacionamento, é essa pessoa. Não. Sempre mentalize o sentimento que você deseja. Porque lembra, o maior poder de cocriação não é isso daqui, é isso daqui. Então percebe que às vezes o relacionamento que você deseja não vem porque você deseja aquela situação, você imagina aquilo. Mas você tá mesquinha achando, aquela pessoa. Aí o universo, pensa Deus vendo. A Maria, ela quer um relacionamento onde tem fidelidade, amor, carinho, cumplicidade, sexo, orgasmos, prazeres, compreensão um com o outro. Isso daqui. Mas a Maria, ela quer o João, que é um homem, uma pessoa que não tem para oferecer isso que ela quer. Que não é isso, que não está buscando isso. Então pensa o duelo. Então por isso é o soltar as circunstâncias, as pessoas, o trabalho. Porque o que é para ser nosso, vai ser. Tudo que a gente busca, o universo é magnetismo puro. Tudo que a gente busca também está a nossa busca, a nossa procura. Só que às vezes você está num relacionamento que tá ali, que a pessoa não tá buscando aquilo, que tá te trazendo mais dor, só que é uma dor conhecida e você fica. E tem o outro que é o que você estava buscando, só que você não trabalhou o seu desapego, você não trabalhou o seu autodesenvolvimento para ser a pessoa que vai estar ali e vai dar match. Então, para que o incrível venha, eu tenho que abrir muitas vezes mão dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e dos meus desejos mesquinhos e pequenininhos. Então mentaliza como você quer sentir. Não é se eu quero fulano, ciclano ou beltrano. Não. Mentaliza a felicidade, a paz, a plenitude, a cumplicidade. É o sentimento, porque às vezes não é aquela pessoa. Tá? Só que aí aprenda a soltar, desapegar e busque o seu desenvolvimento cognitivo, físico, espiritual para ser aquilo. Porque às vezes você quer um relacionamento, nossa, com fidelidade, com cumplicidade. A pessoa que não confia em Deus, que não acredita em nada disso, pode sair comendo todo mundo. Pra que eu vou ficar só com tu ali? Não, a gente precisa ter crenças iguais, valores iguais. Não adianta falar assim, nossa, a fulano é tão maravilhoso. O fulano quer um relacionamento aberto. Você não quer. Vai adiantar? Ai, Rafa, mas ele é tão lindo. Nossa, Rafa, ele é tão gentil. Não bate. Então, aprenda a soltar.
soltar. Soltar. E se torne, tá? Porque a gente quer receber, quer que o outro seja, que o outro nos ofereça. Primeiro, às vezes você não sabe nem receber. Você não sabe receber um elogio, não sabe receber um presente. Ai, não precisava. Ai, gente. Receber um elogio. Ai, mas nem tô tão bonita assim. Nossa, mas tô com uma roupa, basiquinha. Gente, eu tenho que dar na cara de todo mundo, que eu já fiz isso na vida. Então eu falo com conhecimento de causa. A hora que eu vejo as pessoas, ai, aceita um suquinho? Ai, não precisa. Eu falo, não tô perguntando se precisa, tô perguntando se você quer. Porque o não precisa é o quê? Eu quero, até gostaria, mas eu não mereço te dar esse trabalho. E você quer receber, nossa, um homem lindo. Aprenda a receber, tá? E lembre que você tem que se tornar. Então, gente, estudar é todo dia. Estudar, mas assim, eu saí da faculdade e não preciso mais estudar. Não, gente, o estudar, não necessariamente, um momento eu vou estudar, vou pegar um livro, vou assistir uma palestra, alguma coisa profissional. Mas a gente precisa trabalhar muito as nossas emoções. E estudar. A gente precisa... Você vai conversar com alguém. Qual o assunto que você tem pra conversar com alguém? Porque alguém interessante pra você é alguém que só fica falando de futebol e falando do vizinho. Não, a gente quer assunto. E você, a hora que você sentar pra conversar com essa pessoa, qual assunto você tem pra conversar? O quanto espiritualizada você é? O quanto você entende sobre você e sobre as relações, sobre as pessoas? O quanto você aprende a calar quando o outro não tá tão bom? Quanto sabedoria você tem pra fazer isso? O quanto de sabedoria você tem pra falar de assuntos aleatórios? Então você estar ao seu lado é gostoso? Ou qual vai ser o assunto? Você vai ficar falando do vizinho, do que fizeram de errado, que cortou a árvore ali só e acabou. Tem momentos que a gente vai falar, nossa, podou ali, beleza. Mas o assunto vai desenrolar? Então se torne. Para de perder tempo analisando a vida do coleguinha. Porque se você tá focando demais na vida do outro, você mesmo, sua vida é uma bosta. Não tem nada de engraçado, nada de bom. Porque você tá desperdiçando o seu tempo, gráfico de pizza, né? Cuidando da vida do outro. Que tal cuidar da sua vida? A sua evolução, o seu aprendizado. Você buscar o seu desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual, para você se tornar, viver na plenitude, na paz, na felicidade, na prosperidade, na abundância. E atrair realmente o que você deseja racionalmente. Entendendo que para você atrair, você vai precisar sentir. E desapegar de coisas. Então, desapega do trabalho, desapega do... Ai, é lá, aquela casa, aquela pessoa. Não. Eu desejo isso. E se torne isso e isso com constância, a gente vai equilibrando. O universo ali é uma continha de matemática, um balanceamento o tempo todo. E você vai sendo testada. Tá, ela quer isso, mas aí apareceu um fulaninho aqui. Ela vai aprender com isso, ela vai testar, ela vai ceder, ela não vai. Como que ela vai agir com isso? E o negócio vai indo até que o momento, putz, deu match. Tá? Então bora orar, fecha os olhinhos. Fecha os olhinhos. Respira fundo 3 vezes bem fundo, solta. E deixa ir. Respira fundo. Te rendo graças a Deus, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Gratidão por esse dia que se inicia, gratidão por a gente estar aqui hoje aprendendo, tendo consciência de que nós precisamos ser para ter. Ajude-nos a nos enxergar com os teus olhos, uns olhos de amor, de bondade e benevolência. Ajude-nos a identificar o que a gente precisa soltar. O que às vezes na tua vida, traz para a consciência, o que na tua vida tem algo que está te prendendo, que está difícil, que está enroscado e que o negócio não vai. Traz para a consciência e aprenda a soltar. Solta a emoção. Sinta o seu corpo mais relaxado e deixa ir. Porque o que realmente é para ser seu, estar com você, ele vai vir. Traga para a consciência o que você deseja sentir em relação a isso. É um relacionamento? É um trabalho? É sua casa? É o financeiro? É a saúde? Põe em mente, traga para a consciência o sentimento que você deseja. Desapega de qualquer resultado.
Simplesmente o sentir. Sentimento de leveza, de felicidade, de amor, de prosperidade, de empatia, de saúde, de prazer. O quão leve você deseja estar se sentindo? O quão amoroso é essa relação, as pessoas com quem você se relaciona. Sinta o seu corpo leve. Mentaliza a situação como você deseja estar vivendo, independente do lugar, independente de quem esteja ao seu lado. Visualiza, sente a sensação, o sentimento, o bem-estar que aquilo te traz. E eu te convido a sempre estar em consciência o sentimento. Tarefa de hoje é você prestar atenção ao que você deseja sentir e trazer o sentimento para o teu corpo. Traz para a consciência a lembrança, o pensamento do que você deseja estar vivendo. Respira bem fundo. Abre um sorrisão. Esfrega as mãozinhas. Que nem criança, que é missão dada e missão cumprida. Então foca, tarefa. Desapega de qualquer pessoa, de qualquer circunstância, de qualquer coisa. Traga para sua mente o que você deseja sentir com aquilo. Qual o sentimento que você deseja ter dentro da sua casa? Qual o sentimento que você deseja ter com o seu filho? Qual o sentimento você deseja ter numa relação conjugal? Qual o sentimento você deseja ter ao olhar para onde você trabalha, os lugares que você está? Qual o sentimento você deseja ter quando você se olha no espelho, com a roupa que você está vestindo? Como você se enxerga com a roupa que você está usando? O que você está querendo mostrar com a roupa que você está usando? Você está querendo chamar atenção para quê? Então traga isso para a consciência e permita que as transformações aconteçam. Solta. Foca sempre no sentimento. Sempre. Eu tô pedindo para você fazer isso hoje, mas esse exercício para a vida. Porque aí você realmente vai se tornar, você vai aprender a soltar o que precisa ir, e somente quando a gente abre espaço, a gente consegue receber o que a gente deseja, tá? Então bora fazer em ação o que você tá pedindo em oração. Bora se tornar o que você deseja e trabalhar o desapego, tá? Beijo, gente. Fica com Deus. Lindo dia.